Meu nome é Jane, né? Janice, conhecida como Jane. A palavra Janice, o nome Janice significa cheia de graça. Hoje eu vou trazer a meditação do Salmo 1, né? O primeiro salmo da Bíblia. Ele fala sobre os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem e não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E bem-aventurado significa mais do que feliz. Então, mais do que feliz o homem, a mulher, o jovem, a criança, e não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Eles que cometem impiedade. Eles estão distantes de Jesus. Eles não estão obedecendo à voz de Deus. Não se detém. Ele não anda, né? O bem-aventurado homem, ele não anda na roda, no conselho dos ímpios, ele não se detém e ele não se assenta. Então são três coisas, amados, diferentes. Observe. E ele não anda no conselho dos ímpios, ele não vai procurar conselho com eles e não tem conselho bom para dar. Né? Ele não se detém, ele não para no caminho dos pecadores, ele não para ficar fazendo aquilo e desagrada a Deus como eles pecadores ainda estão fazendo, ainda não conhecem a Cristo. E todos nós somos pecadores, mas nós não somos escravos do pecado. A diferença é não ser escravo do pecado. Cometer pecado, todos nós cometemos, mas nós, buscando Deus todos os dias, nós não somos escravos do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ele nos salvou, nos libertou, nos transformou. Não se assenta na roda dos escarnecedores, então ele não fica sentado contando piadas, falando de coisas torpes, né, de coisas feias, de coisas que não agradam ao Senhor. Então nós vimos aí, né, interessante o versículo 1. Então esse sim é bem-aventurado. No 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, amados, o nosso prazer está no Senhor, em lermos a Bíblia, fazer jejum, oração, louvar, né? Estar sempre louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, vai fazer, está fazendo, né? É o amor, mostrando para Deus, e a gente gosta das coisas dele, a gente tem prazer de fazer as coisas dele, a gente tem prazer na leitura da Bíblia. É tanto que quando a pessoa está se afastando do Evangelho, se afastando de Deus, ele perde o interesse pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. E isso não aconteça conosco, amado, mas a gente esteja sempre firme no Senhor e a gente devia estar sempre buscando ao Senhor, tendo prazer nas coisas do alto. E a Bíblia diz que nós temos que buscar as coisas que estão em cima no alto. Essas coisas são tudo passageiras. Então nós temos, quanto mais a gente medita na lei do Senhor, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, a gente entende as promessas de Deus para nós, a gente vive as promessas de Deus para nós e a gente não fica tão atribulado, tão preocupado, tão ansioso. A gente sabe e Deus está cuidando de nós. E é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vocês já observaram uma árvore plantada junto do ribeiro, junto do rio, junto de uma ponte, né, de água? As raízes, amada, vão lá buscar aquela água natural. Ela fica verde todo o tempo, ela dá o fruto no tempo certo. Então, ela é uma árvore e serve de modelo. Porque ela está no lugar certo. Então, nós temos que ser assim, amado, buscar o Senhor em todo o tempo, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, nós temos que estar na presença do Senhor, é isso que agrada a Deus, né? Ele saber, a gente está ali por perto todo o tempo, a gente tem prazer nele. Imagine a tristeza de Deus, onde alguém se afasta dele, onde alguém não tem mais prazer dele, não tem mais prazer em ler a Bíblia, não tem mais prazer de louvar, não tem mais prazer, né, de fazer uma oração, um jejum. A pessoa, Deus fica triste. Todos nós somos filhos dele, amado. Então, os pais, né, os pais terrenos, têm prazer de ter os filhos por perto. Imagine Deus, e nos criou com tanto amor. Antes da fundação do mundo, ele já nos amava. Né? Então, Deus é maravilhoso. Nós temos que estar no lugar certo, buscando ao Senhor. Amém? 4. Os ímpios não são assim. São, porém, uma palha e o vento dispersa. O ímpio, ele ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Ele comete impiedade. Ele está sendo uma palha seca e o vento está levando para lá e para cá. Aí ele fica, vai na religião, vai em outra, busca Deus aí, busca Deus lá. Mas ainda não teve o verdadeiro encontro com o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Ainda não teve encontro com Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Né? No dia que ele tiver esse encontro, ele passa a amar a Deus, a conhecer a Deus e crescer na graça e no conhecimento de Deus.
Não adianta crescer só no conhecimento, amado. Crescer no conhecimento não adianta nada. Tem que crescer no conhecimento e na graça. A diferença está aí. É crescer na graça do Senhor. Então, quando a gente cresce na graça do Senhor, um entendimento, um conhecimento, a gente sim, passamos a servir Deus melhor. Um conhecimento e com graça. Né, amados? 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A Bíblia diz a diferença entre o justo, entre o que é justo e não é. E há essa diferença, amados, porque os justos, ele procura fazer a vontade do Senhor. E ele e não é, ele procura fazer tudo que o mundo oferece. Ele faz as coisas sem compromisso com Deus. Ele faz as coisas de qualquer jeito. Mas eles não vão prevalecer no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque há uma diferença. Quando nós buscamos a santificação, a santidade, nós queremos ser pessoas melhores. Nós estamos buscando a santidade, porque a Bíblia diz que sem a santidade não veremos a Deus. Então, se o nosso objetivo é encontrar o Senhor, é encontrar Jesus na glória, é morar com Jesus na eternidade, nós temos que ser santo. É aí que faz a diferença. A Bíblia diz que há a diferença entre o santo e o profano. Então, nós temos que buscar cada vez mais a santidade do Senhor. 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho do justo leva o justo até a eternidade. Leva ele até Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a porta e nos leva a Deus. Então, nós iremos para a eternidade com o Senhor Jesus. Mas com os ímpios não será assim, ele perecerá. Se ele não se arrepender, não voltar para Jesus, não voltar ao primeiro amor, não aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, aí ele não vai ter o final feliz, ele não vai ter a eternidade. Para isso, ele precisa se arrepender, como eu me arrependi, como você está aí no outro lado, com certeza se arrependeu. Então Deus, ele tem o melhor para nós, viu? A Bíblia diz que Deus preparou algo maravilhoso para nós. E Jesus disse em Apocalipse, ele fala, vê onde foi que você caiu e volta ao primeiro amor. Está escrito em Apocalipse 2, de 1 a 7, né? Jesus disse, volta ao começo, ao início de tudo. Viu? Deus te abençoe, te fortaleça, te ajude, confie no Senhor. Confie, acredite, e Deus é poderoso para nos resgatar, para nos dar vitória, para nos dar bênção, para nos abençoar mais e mais. Deus te abençoe, você e sua família, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.